consequência desse curso. Se você atua nessa profissão, você é consequência desse curso que você fez. Se você fez determinada coisa no passado, ou alguém fez com você, aquilo ali já mudou o seu ciclo de amizade. Então, nosso presente, ele é consequência. Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e onde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu tô aqui de volta trazendo a segunda parte, uma continuação do vídeo sobre autoconhecimento que eu já trouxe aqui no canal e eu vou colocar aqui embaixo na descrição para depois, se você quiser assistir, você ir lá e você assistir. Então eu vou trazer a continuação desse tema que eu acho muito importante e continuar falando aí de outras nuances, de outras partes desse assunto que eu considero muito importante. Como eu falei lá naquele outro vídeo, né, a importância do autoconhecimento para mim foi de uma certa forma assim libertadora, assim, porque enquanto a gente não se conhece, e talvez o mais importante que eu trouxe ali naquele vídeo é você se conhecer à luz da Bíblia, você entender o que Deus quer de você, para que Ele te chamou. Então, quando eu falo daquele vídeo, eu vou falar ali da minha fase de autoconhecimento, onde a minha vida toda, ou a minha percepção de mim mesma era moldada pelo aquilo que as pessoas falavam de mim. Então, o fato de eu não me conhecer, de eu não me entender, de eu não saber quem eu era, fazia com que eu aceitasse qualquer coisa que as pessoas falassem de mim. Então, se as pessoas falassem que eu não ia chegar a lugar nenhum, eu acreditava que eu não ia chegar a lugar nenhum porque eu não conhecia meus potenciais, eu não conhecia minhas habilidades. Então, a opinião das pessoas ao meu respeito me moldava e não necessariamente aquilo que eu conhecia de mim mesmo. É por isso que eu falo aqui no canal a necessidade da gente se conhecer, da gente saber quem a gente é. Quais são nossos potenciais, qual é a matéria da escola que eu mais gosto, qual é o esporte que eu gosto de fazer, quais são as minhas aptidões, quais são as minhas habilidades, quais são meus dons, meus talentos, né? Então, como isso é fundamental? E principalmente, eu falo muito isso, né? No período atual de onde a gente está vivendo um período de influência muito grande. A influência sempre existiu, né? A partir do momento que começou a existir ali os meios de comunicação, sempre se existiu ali as influências para você comprar determinado produto, para você usar determinada roupa, para você comprar determinado tipo de maquiagem. Sempre existiu, mas hoje isso está muito maior. Isso está tá num nível muito mais alto, essa coisa de você ser influenciado, de você ser convencido de fazer algo que de repente você não precisa ou que de repente você não quer. Então, hoje em dia, essa questão do autoconhecimento, ele é uma questão de sobrevivência. Eu falo muito isso aqui no canal. De vez em quando eu tô citando nos vídeos aqui no canal que a questão do autoconhecimento é uma questão de sobrevivência. Porque se você não sabe quem você é, se você não sabe para que você foi chamado, qual é o seu propósito e aonde você quer chegar, você vai ficar desbaratinado. Eu vou ficar desbaratinado num meio onde todo mundo quer te vender alguma coisa, todo mundo quer falar que você tem que fazer alguma coisa, todo mundo quer estabelecer um padrão para você, então a gente vai ficar perdido nisso. Então, a minha história com autoconhecimento começou desse processo após o meu casamento, de eu começar a me permitir me enxergar de uma outra maneira, de começar a olhar para mim fora das opiniões que as pessoas tinham sobre mim e que para mim era tomado como verdade. Então, eu falo naquele vídeo sobre a questão da gente voltar ao passado. Às vezes é muito difícil a gente entender o presente sem que a gente volte no passado. Por quê? Porque o presente, ele é meio que uma consequência do passado, né? Às vezes, vamos supor assim, o curso que você fez, hoje você é a consequência desse curso. Se você atua nessa profissão, você é a consequência desse curso que você fez. Se você fez determinada coisa no passado, ou alguém fez com você, aquilo ali já mudou o seu ciclo de amizade. Então, nosso presente, ele é consequência do nosso passado. É por isso que eu falei que o nosso passado, ele não tem que ser abandonado nesse sentido. No sentido da gente fazer o resgate da nossa história para entender quem nós somos hoje, né? Do tipo, por que eu tenho medo de tal coisa? Ou por que eu sofro quando eu vejo tal coisa? A gente precisa revisitar o passado para entender da onde vem isso. E o vídeo de hoje está focado na gente falar agora, né? Se eu já revisitei lá o meu passado, já entendi que esse medo, já entendi que esse estranhamento, já entendi que esse receio que eu tenho,
ou essa insegurança, essa baixa autoestima que eu tenho, vem de determinada coisa que aconteceu lá no passado comigo. E agora, o que eu faço com tudo isso? Como eu vou lidar com tudo isso? É claro que a gente vai... a gente sabe, tem convicção de que em muitos casos vai se precisar ali da ajuda de um profissional, de alguém que possa auxiliar a gente a lidar com isso, como eu faço para me desvencilhar dessa imagem que criaram ao meu respeito, e ali você vai ter que ter uma ajuda de um profissional. Só que falando aqui do meu depoimento próprio, né, de como foi difícil para mim me desligar da imagem da menina que as pessoas falavam que era gorda, que eu me achava gorda pelo aquilo que as pessoas falavam, tudo porque eu não estava dentro do corpo que outras pessoas da minha família tinham, né? As pessoas têm muito essa mania de achar que todo mundo tem que ter o mesmo padrão, e não é assim, gente. Você pode ter vários filhos, nenhum filho vai ser igual ao outro. Os filhos, eles recebem a mesma educação, mas cada um vai ter a sua personalidade. Cada um vai ter a sua individualidade. Cada um vai ter a sua subjetividade. Então, as pessoas, elas têm mania de padronizar as pessoas, né? Ah, você tem que ser igual ao teu irmão. Gente, ninguém é igual a ninguém. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a parar para pensar, gente, se eu tenho... Por isso que eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre autoestima à luz da Bíblia. Porque quando você se volta para a Bíblia, você vai ver que tudo isso quem colocou em nós foi o próprio Deus. Se ele colocou na gente uma voz única, se colocou na gente uma impressão digital que é única, uma arcada dentária que é única, um DNA que é único, é seu, é particular seu, é porque ele valorizou, o próprio Deus nos valorizou como seres individuais e não seres em série, coletivos, né? Então, quando a gente se descobre, quando a gente olha pra gente e passa a se observar, a gente vai começar a entender as coisas e a gente vai procurar, né, mesmo sem a ajuda de um profissional, tentar trabalhar aquilo da melhor maneira possível. Talvez isso seja um dos grandes problemas hoje, porque a gente muitas vezes, né, de uma maneira geral, falo começando por mim, a gente está muito mais focado na vida do outro, a gente está muito, ainda mais com essa questão da informação muito rápida, de tudo acontecer muito rápido, a gente está focado ali no outro, esquecendo de trabalhar em nós, esquecendo de cuidar de nós e de vencer os nossos próprios fantasmas, que muitas das vezes existem, estão ali, acompanham a gente e a gente não consegue identificá-los, por isso a gente não consegue vencer, né? Como eu já falei aqui no canal, não tem como você resolver um problema se você não souber a origem daquele problema, da onde aquele problema vem, né? Porque você, sabendo a origem daquele problema, você vai aniquilar aquele problema a partir da raiz do problema, né? Como a minha árvore ali, eu não tenho como cortar só o galho da árvore, a árvore vai continuar ali em pé. Para mim, tirar a árvore toda, eu tenho que tirá-la da raiz, porque senão ela vai continuar brotando, por mais que eu corte. Da mesma forma são os problemas. E, no meu caso, como depoimento meu próprio, nessa questão da autoavaliação, como eu gravei aqui no canal, do autoconhecimento, isso é uma coisa constante. Isso não é uma coisa que a gente tem que fazer lá uma vez ou outra. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Tem que ser recorrente na nossa vida, em nos observar, em entender da onde vem aquilo, em tratar aquilo ali, em cuidar daqueles sintomas, né? Sabendo ali da onde ele vem. E a partir do momento que a gente sabe isso, né? E principalmente quando a gente tem a presença de Deus, a gente começa a pedir a Deus orientação. Senhor, de que forma eu consigo vencer essa minha dificuldade em perdoar, que eu tenho desde sempre, vamos supor. Senhor, de que forma eu consigo vencer essa minha dificuldade de me relacionar com pessoas, porque desde a minha infância eu sempre fui assim, assado, ou eu via as pessoas falar isso de mim. Então, a partir do momento que a gente entende de onde vem esse problema, a gente vai conseguir até ter uma oração mais assertiva naquilo ali. Senhor, eu preciso de ajuda nessa área, porque eu já percebi que eu tenho um problema aqui, que não é de hoje, vem de lá da minha infância, ou de determinado momento da minha vida que eu comecei a ter esse problema. E a gente pode ali pedir a Deus para nos orientar, para nos dar ali a força necessária que a gente tem para conseguir vencer aquilo ali. Hoje eu trouxe aqui uma palavra que está aqui na minha Bíblia. Para o nosso coração, que está no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 30. Eu vou botar a referência aqui embaixo para você meditar depois, se você quiser. Diz assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará.
Deus estava falando aqui para Pedro, que era um discípulo muito próximo de Jesus, e que Pedro ali, em todo momento, falando que jamais negaria Jesus, que ia com Jesus até o fim, até onde precisasse ir, ele iria com Jesus. E Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cantar 2 vezes, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não acredita naquilo ali, mas como? Se eu te amo tanto, se eu quero tanto estar perto do Senhor, como é que eu vou te negar 3 vezes? E por que eu estou deixando esse versículo aqui? Porque o autoconhecimento ele é fundamental para que a gente consiga melhorar a gente mesmo, se a gente quiser isso, né? Se a gente quiser se melhorar, a gente precisa de ter autoconhecimento. Mas acima do nosso autoconhecimento, nós temos um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Já falei isso várias vezes aqui no canal. Pedro, ele achava que ele ia com Jesus até o fim e que ele tinha capacidade e força para ir com Jesus até o fim. Mas Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, você vai me negar ainda antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Então, Deus ele nos conhece melhor do que a gente mesmo se conhece. Então, quando a gente está passando por todo esse processo de autoconhecimento, de se entender, de se conhecer, de saber o nosso propósito, o nosso chamado, o para que nós temos determinados tipos de qualidade, determinados tipos de aptidão, que às vezes ninguém da nossa família tem, só a gente tem, a gente precisa saber que Deus ele nos conhece melhor do que a gente mesmo se conhece. E até aquilo que parece que não faz sentido nenhum na nossa vida, que a gente tem, às vezes ninguém da nossa família tem sentido para Deus, porque Ele nos chamou para um propósito e Ele sabe exatamente para que Ele nos chamou. Por isso, é fundamental a gente ter Deus como nosso principal guia, para que a gente possa vir a cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, porque se a gente não cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente fica simplesmente sem utilidade procurando propósito na vida e a gente corre um grande risco de não encontrar esse propósito, porque esse propósito a gente só consegue encontrar em Deus, tá bom? Eu espero que esse assunto tenha feito sentido para você e se te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilha, tá? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Se Ele permitir, a gente volta aqui de novo para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!